Boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Capítulo 29. Vamos fazer a leitura inicialmente no versículo 14. Perdão, na verdade nós vamos fazer a leitura no verso 11. E depois eu vou pedir que a sua Bíblia mantenha-se aberta para que nós possamos avançar aqui no texto e você fazer aí a verificação, observando aí ponto a ponto do que nós vamos dizendo aqui, ok? Então, Jeremias 29, versículo 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, pois a simples leitura da Tua Palavra já representa para nós uma grande bênção. Temos a liberdade de tê-la em nossa língua, podemos prestar culto a Ti livremente até esse momento. Damos-te graças, Senhor, por essa liberdade que o Senhor nos dá em Cristo e também pelo privilégio de podermos ter agora a oportunidade, mais uma vez, de ouvirmos a Tua Palavra. Senhor, fala aos nossos corações, fala, Senhor, ao mais profundo da nossa alma, que a Tua Palavra encontre em cada um de nós um lugar, ó Deus, de acolhimento, um lugar de aceitação, uma terra boa, onde ela possa fecundar ali, Senhor, e multiplicar o seu crescimento, produzindo frutos abundantes para a Tua glória e para a Tua honra. Nós te pedimos, ó Deus, e consagramos agora a nossa atenção, a nossa mente, ó Deus, a pregação da Tua Palavra. Nós te pedimos, abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é comum que um pai queira preparar o futuro dos seus filhos, né? Muitos pais procuram fazer uma poupança para os filhos quando eles chegarem na idade de ir à faculdade e eles possam ter recursos para poder custear a sua formação acadêmica, né? Eu acho bacana isso, essa preocupação que muitos pais têm e também bacana a condição que eles têm de fazer essa poupança, porque nem todo mundo tem essa condição. Mas de um modo ou de outro, todos os pais sonham para os seus filhos o melhor. Sempre nós, pais, pensamos, planejamos o melhor para os nossos filhos. Mas à medida que eles crescem e nós vamos lidando com eles, eles vão se transformando em uma personalidade própria, né? Tem suas próprias vontades, sua própria maneira de ver o mundo, de ver a realidade ao redor. E sempre, inevitavelmente, os nossos planos para os nossos filhos, eles vão se tornando para os nossos filhos algo um tanto quanto estranho, porque não combina muito bem com o tipo de pensamento que eles têm a respeito da vida, da felicidade, não é? E coisas dessa natureza. Então, na maioria das vezes, né, resumindo, o que é bom para os nossos filhos, na nossa ótica, não é bom para eles, na ótica deles. E a gente tem um trabalho enorme de convencê-los de que o que nós achamos que é bom para eles, é bom para eles.
E eles precisam se convencer disso. E esse talvez seja um dos grandes desafios dos pais, né? Convencer os filhos de que aquilo que nós planejamos, pensamos, idealizamos para eles, é o melhor que nós podemos pensar, idealizar e planejar. Isso também se aplica na nossa relação com Deus. Nem tudo que Deus quer para nós, nós queremos. Na verdade, boa parte dos casos, né, dos planos e projetos que Deus tem para nós, nesse ou naquele momento, vão acabar passando longe dos planos que nós temos para nós mesmos, a nosso próprio respeito. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar nessa noite. O que fazer quando Deus quer o que eu não quero? O que fazer quando Deus quer o que eu não quero? São coisas que a gente não pensa muito, não é? Mas que acontecem o tempo todo na caminhada da fé. Então, nós vamos usar aqui como base esse texto de Jeremias, o capítulo 29, nós vamos explorar o texto do versículo 1 até o 14, começamos a leitura somente com o versículo 11, mas vamos olhar aqui todo o texto do versículo 1 até o 14, ok? Muito bem, então vamos começar aí pelos versos 1 e 2, que vão dizer assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Muito bem, qual é o contexto em que Jeremias está colocando aqui essa apresentação da carta? Vamos dar uma olhadinha em 2 Reis, capítulo 24, de 8 a 17. Marque aí o Jeremias e vamos olhar em 2 Reis, capítulo 24, de 8 a 17. Diz ali que Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito antes dele. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e do palácio real, e conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu rei, em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Muito bem, esse aqui é o contexto que Jeremias do qual Jeremias está falando aqui na introdução da carta que ele vai enviar para os cativos que já estão na Babilônia, depois que foram levados por Nabucodonosor. E no desenrolar desses acontecimentos, Jeremias está isolado como um profeta legítimo, autorizado a falar em nome do Senhor. Só que ele está falando coisas que o povo não quer ouvir. E ele está isolado por isso. É claro que ele está autorizado a falar apenas aquilo que ouve de Deus, e isso é um problema para o povo. Não é? Então, o que é que Deus
tem mandado Jeremias profetizar? Então, de modo bem resumido, a sua mensagem tinha 4 pontos. Primeiro ponto é que toda a terra pertence ao Senhor e o Senhor a dá a quem Ele quer, de acordo com o seu propósito. O segundo ponto da mensagem é que naquele momento aprove a Deus entregar toda a terra nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus o chama de meu servo, e nós vamos ver isso daqui a pouco no capítulo 25. Então, isso iria durar até o tempo determinado por Deus. Ao final desse tempo, a própria Babilônia também seria julgada pelo Senhor. O terceiro ponto da mensagem é que todos os povos deveriam tomar sobre si o jugo de submissão ao rei babilônico, ou seja, todos deveriam se render a ele, inclusive o povo de Judá com o seu rei, que o Senhor estava punindo por causa da sua rebeldia incurável. E quarto ponto é que a nação que recusasse se render a Nabucodonosor seria destruída por Deus através do próprio exército babilônico. Por outro lado, aqueles que se rendessem ao rei babilônico em obediência à voz do Senhor seriam favorecidos por ele. Então, nesse caso, há um tratamento especial para o remanescente da nação de Israel, ao qual Jeremias também chama de resto, conforme nós vimos aí no capítulo 29, versículo 1, que ele enviou a carta de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, essa promessa ganha um novo fôlego em Jeremias. Ela também havia sido focada por Isaías no capítulo 10, 20 a 22, ele faz basicamente a mesma promessa, e no final ele diz, ainda que Israel seja como a areia do mar e as estrelas do céu, somente o remanescente, ou seja, o resto, será salvo. Então, ela ganha aqui um novo fôlego em Jeremias, que fala de um tempo e de uma nova aliança, sob a qual o povo eleito viveria num tempo de paz e prosperidade. Então, para ilustrar esses fatos profetizados por Jeremias, o Senhor mandou que ele realizasse um ato profético. Ato profético é uma frase que a igreja neopentecostal gosta muito, Mas os atos proféticos do tempo dos profetas, eles eram muito esquisitos, eram coisas que hoje talvez os líderes não iriam gostar de fazer, Então, o Senhor mandou que ele fizesse uma canga de boi e colocasse no seu próprio pescoço. E que isso representaria a forma como Deus queria que as nações se portassem diante de Nabucodonosor. Então, ele mandou que Jeremias ainda enviasse cangas para Zedequias, o rei de Judá, que era um rei vassalo, que estava lá governando sob a responsabilidade e autoridade do próprio rei Nabucodonosor. Mandou que ele também enviasse essas cangas para Moabe, para Edom e para todos os povos ao redor ali da Palestina. Veja comigo aí no capítulo 27, versículo 1. O texto diz, no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, de Moabe, aos reis dos filhos de Amon, aos reis de Tiro e de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Aí o Senhor vai estabelecer uma série de questões que precisam ser consideradas por eles nessa ordenança que Deus dá. Então ele diz, eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido eu a dou a quem quiser. Agora eu entreguei todas as nações, todas as terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Assim os animais selvagens que entreguei a ele para que o sirvam, a todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem escravo. Se alguma nação ou reino não servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei a nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor,
até que eu destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Imagine isso. Imagine se você fizesse parte do povo de Israel, estivesse agora sendo forçado a sair da sua terra e viver em uma terra estrangeira, e ouvir Deus chamar o rei dessa terra estrangeira que está te levando escravo de meu servo. Dizer para você que não só Israel, Judá, mas todas as nações deverão se curvar diante da autoridade de Nabucodonosor. Quem leu o livro de Daniel, conhece o livro de Daniel, sabe como é que essa história vai terminar, não é? Mas quem não leu, pode ficar com a impressão de que parece que Deus perdeu a mão, perdeu o controle, né? Mas veja, durante todo o tempo Deus tem o controle absoluto de tudo. Ele usa os reis dessa terra, deste mundo, segundo o seu propósito, sejam eles quem forem. Deus usa os reis pagãos para cumprir o seu propósito, sim. É claro que Deus tem um modo especial, diferente de tratar com o seu povo, sempre, em todos os tempos, em todas as eras. Mas esse modo de tratar, que é especial, ele também estabelece muitas vezes que Deus permita que o seu povo seja oprimido, para que ele possa se voltar para o Senhor. Então, como aquele pai que planeja o melhor para os seus filhos, Deus sempre planeja o que é melhor para nós. Mas o modo como Deus vai realizar isso é que nem sempre nós conseguimos entender. Então, é claro que especialmente os judeus teriam muita dificuldade em aceitar essa profecia. Aí, com isso, o que acontece? Se levantam os falsos profetas. Eles estão se levantando para fazer promessas que se aproximam mais dos anseios do povo, que falam mais ao coração do povo e aos desejos do povo. Jeremias está sendo aqui constantemente desafiado por eles, não é? Eles estão profetizando coisas mentirosas que Deus não falou, e o povo tem se deixado iludir por essas falsas profecias. Mas o que dizem essas promessas? Bom, basicamente os falsos profetas, eles anunciam o seguinte: primeiro, não se rendam ao rei da Babilônia, porque isso não é o que Deus quer. Certamente ele diria: Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. Aleluias! Vamos nos levantar, não vamos nos render. Enquanto Jeremias está dizendo, não é essa a vontade de Deus. Versículo 9 do capítulo 27. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. Olha só. A segunda coisa que eles diziam: o Senhor em breve quebrará o jugo do rei da Babilônia. Versículos 1 e 2 do capítulo 28. Não é? No mesmo ano do princípio do reino de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, o profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Oh, glórias! Então agora vai. E aí os versos 3 e 4 vão dar seguimento, mostrando que mais uma parte da promessa, que dentro de 2 anos o Senhor traria de volta do exílio o rei Jeconias, o povo exilado e também os utensílios do templo que foram levados. Diz aí: dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Aí nessa hora a igreja glorifica, joga tudo para cima, e o povo entra em êxtase espiritual, e muita gente ali falando em línguas e profetizando, aquela bagunça toda, e no final das contas o que acontece? Joaquim morre na Babilônia. E ele só não morre como um homem indigente,
porque Deus nunca permite que o seu remanescente seja destruído. Então, mesmo Joaquim tendo sido levado cativo porque desobedeceu a Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor usa de misericórdia com ele, e depois, se não me engano, foi Merodach Baladã, um dos reis, já no final do Império Babilônico, ali no seu auge, ele usa de compaixão com Joaquim e dá a ele um lugar à sua mesa, dá a ele um tratamento especial, e ele é tratado com distinção, porque Deus fez uma promessa a Davi. Ele disse: Davi, a sua dinastia nunca terá fim. Então, irmãos, Deus, ele tem esse plano maior, sabe, esse quadro amplo, que a gente não vê, porque a nossa capacidade de enxergar é muito pequena para enxergar todo o quadro que Deus está construindo no decorrer da história, mas Ele sempre está construindo, Ele sempre está tecendo esse quadro, esse tapete. E se nós vemos um ponto ou dois, isso não significa que só existe isso, o que significa é que nós enxergamos pouco, mas Deus tem uma visão ampla e completa de toda a sua obra. Então, Ele faz aquilo que é necessário para que o seu propósito chegue ao final, seja cumprido. Amém, irmãos? Então, em resposta ao que os falsos profetas anunciaram, o Senhor ordenou a Jeremias que escrevesse essa carta aos exilados, contendo as suas verdadeiras palavras. Então, em linhas gerais, a carta contém instruções sobre como Israel deve viver no exílio. E aí eu peço que você acompanhe comigo a partir do versículo 3, do capítulo 29. (3 a 7). A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então veja que interessante. A vida dos judeus no exílio deveria levar em conta o seguinte: primeiro, o exílio faz parte do plano de Deus para nós. Nós não estamos sofrendo essa humilhação, eles deveriam entender, por conta de uma indisposição de Deus, mas é por causa dos nossos pecados. Né? Então, estamos aqui pela vontade de Deus e por causa das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa desobediência rebelde contra Ele. Segundo, o que nos cabe enquanto estivermos aqui é trabalhar duro, desfrutar do que produzirmos, construir casas e morar nelas, plantar e comer do fruto do que plantamos, constituir família, garantir o estabelecimento de novas gerações de judeus, ou seja, perpetuar uma descendência. Então aqui, inclusive, cabe uma observação: embora eles estivessem exilados, a misericórdia do Senhor permitiu que eles recebessem plena liberdade de prosperar na Babilônia. E isso de fato aconteceu, tanto que muitos judeus não quiseram voltar para Canaã quando tiveram uma oportunidade. E terceiro, mesmo longe do templo, os exilados deveriam guardar a fé e praticá-la por meio da vida devocional, inclusive intercedendo pela paz na Babilônia. Isso não soa como algo paradoxal, irmãos? Imagine, primeiro você vai para o cativeiro contra a sua vontade. Segundo, você ouve boas promessas dos profetas, mas não pode acreditar nelas porque são mentirosas. Terceiro, só tem um profeta falando que aquilo é a vontade de Deus, e tem uns 10 ou 20 falando que não é, mas você precisa acreditar naquele um. E além disso, Deus ainda te pede para você orar pela cidade para a qual você foi levado cativo. Não é demais isso?
É aqui que se encontra o Salmo 137, quando lá o salmista diz: às margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando dos louvores de Sião. E eles perguntam: como poderíamos, né, aqueles que nos pedem para cantar, como poderíamos cantar os louvores de Sião se estamos longe da nossa terra e do nosso templo? Então, como encontrar motivação para servir ao Senhor em terra estranha? Como sossegar e confiar vivendo sob um governo ímpio, pagão? São dificuldades que se tem nessa relação com esse Deus, que é um Deus que governa todo o universo. Ele não é governante apenas de um lugar, de um país, de uma terra. Ele é governante de tudo que há, seja nos céus, seja na terra, seja em qualquer outra parte do universo. E neste ponto nós precisamos levar em conta uma questão histórica muito importante, irmãos. As fórmulas de promessa que são encontradas lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, sem exceção, elas estabelecem um quadro que é mais ou menos assim: um Deus, uma aliança, um povo e uma terra, que seria a terra de Canaã. Só que Israel não entendeu a abrangência das ações de Deus. Então o povo eleito do passado engessou a sua fé e a fixou primeiro em uma área geográfica estabelecida e específica: Canaã, Jerusalém. Ou seja, aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa terra. E segundo, eles também engessaram a sua religiosidade, a sua espiritualidade em uma construção, em um monumento chamado templo. E eles entendiam que Deus só podia se manifestar ali no templo. Mas o que acontece quando, já no final do tempo em que Deus advertiu o seu povo, e o povo, numa condição rebelde, desprezou as advertências do Senhor, o que vai acontecer ali no final? Quando o templo já está cheio de imagens, de idolatria e de outras formas de abominação que Deus rejeitava do seu povo, o profeta Ezequiel nos mostra que Deus está saindo do templo e ele vai para Babilônia, para junto do seu povo. Essa é uma imagem maravilhosa, porque mostra duas coisas. Primeiro, que o templo em si não é o lugar onde Deus habita. Deus habita no lugar onde há comunhão do seu povo. Então o povo foi levado para a Babilônia. O que Deus faz? Deus vai para o cativeiro junto com o seu povo. Não é aí que se cumpre a promessa do Deus Emanuel, Deus conosco? Então Deus está conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares, independente do que seja, independente do que nós estejamos vivendo, Deus nunca deixa de estar conosco, porque Ele não habita num edifício, Ele habita na comunhão do seu povo. E o seu Espírito habita em cada um deles, fazendo em cada um deles a sua morada. Então, Deus está agora deslocando o eixo do seu governo soberano para outra terra. Afinal, Ele mesmo já havia dito: eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Então, se a terra toda pertence a Deus, cabe ao povo que é de Deus ser capaz de servi-lo em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Então, mesmo sendo levado cativo, deveria ali haver o esforço do povo de Deus para manter a fé e a esperança no Senhor. Então, irmãos, sendo assim, trata-se de uma questão, inclusive, de inteligência, porque se eu estou vivendo numa terra, ainda que não seja a minha terra, a minha pátria, o mais sensato a fazer é trabalhar nela para gerar progresso. É entender que se há prosperidade nessa terra, eu também vou prosperar com o meu trabalho. E, além disso, interceder para que haja paz nessa terra, porque o meu bem-estar depende do bem-estar da terra onde eu estou. E, nesse sentido, fazendo um pequeno parêntese aqui, nós deveríamos pensar bastante sobre o nosso compromisso ou o nosso descompromisso de orar pela nossa pátria. Porque, normalmente, a gente só ora pela nossa pátria quando chega o tempo de eleições.
ou quando existe um grande perigo se aproximando no contexto político ou social de algum modo, nós então nos lembramos de orar pela nossa pátria, mas nós deveríamos fazer isso sempre. O apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação, ele dá uma ordem lá na carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, quando ele nos manda orar pelos nossos governantes e por aqueles que têm autoridade sobre nós, para que nós possamos viver uma vida mansa, sossegada, tranquila. Vida mansa não é deitar uma rede, não. Vida mansa é uma vida tranquila, uma vida que não seja afrontada pela falta de liberdade, de condições de prestar culto a Deus, de viver uma vida digna, decente, tranquila, sem sobressaltos. Então deveríamos usar aqui essa ordenança que Deus dá ao povo na Babilônia, não é? que eles deveriam orar por aquela terra para que eles tivessem paz, porque se houvesse paz em Babilônia, o povo de Israel cativo ali também teria paz. Isso, irmãos, num contexto onde era muito comum, né, a ocorrência de guerras sangrentas, terríveis, de nação invadindo nação, sitiando nação, porque todos queriam tomar o poder naquele momento. Agora, imagine nós que vivemos numa terra onde nós temos relativa liberdade, não é? Mas ainda assim, muito longe de viver aquilo que o povo de Israel estava vivendo ali. Então, devemos rever um pouco essa questão, né? Fechando parênteses agora. Então, esse é o primeiro ponto que Deus coloca para eles, como viver no cativeiro, qual é a forma correta de nos conduzirmos enquanto estivermos ali cativos. O Senhor diz a eles, olha, vivam de tal maneira que vocês possam viver bem, ou seja, procurem viver bem, procurem prosperar nessa terra através do trabalho honesto, através da perpetuação das descendências do meu povo, para que o meu povo não seja extinto na terra da Babilônia, e façam aquilo que está determinado pelo Senhor na sua palavra. Ou seja, pratiquem a sua fé na terra de Babilônia, mas também pratiquem a cidadania, porque uma coisa está ligada à outra. Então, em segundo ponto, ele vai dizer, não ouçam os falsos profetas, versículos 8 e 9, quando diz aí, do 29, né? Versículos 8 e 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos falsos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Veja, versículo 9, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei. Ou seja, então, a questão aqui é não ouvir os falsos profetas, mas há algo aqui mais profundo do que a falsa profecia que está sendo proferida. Não é? Ele diz, porque eles profetizam falsamente o meu nome, eu não os enviei, não é? E eles sempre sonham segundo o desejo de vocês. Então, a carta traz uma advertência em relação à ameaça do falso profetismo, não é? E o que é que está no centro dessa questão? Então, duas coisas são reveladas aqui. Primeiro, esses profetas que estão prometendo solução rápida e indolor são falsos. Não existe solução rápida e indolor, não existe. Não para um povo que viveu durante tantos séculos, né, pecando indiscriminadamente e de uma forma tão rebelde contra Deus. E segundo, além disso, há uma questão que mostra o cerne do problema, que é o quê? Os desejos do coração do povo são diferentes do que Deus deseja para eles. Então ele diz, não deem ouvido aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. É aquele profeta que a gente sempre procura porque ele sempre massageia o nosso ego, né? Então, no final das contas, a falsa profecia só prospera onde existem pessoas que acolhem essa falsa profecia. Muitas vezes sabendo que ela é falsa. E por quê? Por causa dos maus desejos dos seus corações. Não é o que Tiago também fala, com outras palavras, mas
bastante parecido com isso, quando ele diz assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E o que é pedir mal? É pedir para gastar com coisas que não glorificam a Deus, que na realidade não fazem bem para nós. Então, surge aqui 2 pontos que são chave, né, para que Israel possa sobreviver ao tempo do exílio. Primeiro, conhecer a Deus, aprender a identificar a sua voz, como ele fala e o que ele fala, isso seria essencial. E segundo ponto, ter na sua palavra a regra de vida, independente da sua palavra soar doce ou amarga para aquele que crê. Jeremias sofreu bastante como um profeta isolado e solitário, mas ele cumpriu a sua vocação. E é isso que Deus determina para nós. Né? De manhã, o Danilo leu aqui o texto lá de 1 Coríntios, onde o Senhor diz que o que Ele deseja de nós não é que nós sejamos bem-sucedidos, mas que nós sejamos fiéis. E isso que Deus espera de nós. Se formos bem-sucedidos, é um bônus, mas o que Ele deseja para nós é que nós sejamos fiéis. Em resumo, a segunda diretriz aqui sobre viver no exílio é o quê? Não deem ouvidos aos falsos profetas. Para a gente identificar o falso profeta e a falsa profecia, nós precisamos saber qual é a verdadeira profecia e o verdadeiro profeta. Terceiro ponto, não perca o foco da fé, versículos 10 a 13. Diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Se o povo não estivesse desconfiado das intenções de Deus, o Senhor não precisaria dizer a eles que o plano que eles têm a respeito deles não é um plano para o mal. Se Deus está dizendo isso, é porque o povo estava duvidando das intenções de Deus. Se realmente Jeremias era um profeta do Senhor, porque ele estava anunciando castigo e juízo, ele estava anunciando cativeiro, exílio. Então, Deus está dizendo aqui para esse povo, e Deus é muito misericordioso, né, gente? Vamos combinar. Porque eu vou te falar, se fosse eu, esse povo estava lascado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda vai dizer a esse povo palavras de conforto, de encorajamento. Ele diz, o que eu tenho para fazer com vocês é dar a vocês um futuro e uma esperança. Então a carta faz um chamado a essa clareza de propósito, porque se no primeiro momento os judeus deveriam trabalhar e se estabelecer na Babilônia, no segundo momento o Senhor quer despertá-los a não esquecer que ali não é o seu lugar definitivo. Ou seja, o esforço por viver uma vida digna, suprida de necessidades, em outras palavras, trabalhar, comer, constituir família, construir casas, não deve levar o povo eleito a esquecer que o propósito de Deus é muito maior do que essas coisas triviais. Então, o trabalho não deve nos escravizar, fazer de nós os seus servos. Comer e beber não deve ser um ídolo para nós. Casar, construir casas, né, juntar bens e riquezas neste mundo, essas coisas não podem se tornar para nós o fim último da nossa vida com Deus, porque não é. Deus tem coisas muito maiores e muito melhores para nos dar do que qualquer coisa que nós possamos adquirir aqui neste mundo, irmãos. Inclusive afetos. Nunca vamos conseguir amores neste mundo como o amor de Deus pode se revelar aos nossos corações. Nunca. Então, todos aqueles que amam a Deus vivem sempre esse dilema em relação à vida terrena.
né? Alcançar o equilíbrio entre amar esta vida como um dom de Deus, saber desfrutar dela, cuidar bem dela, mas ao mesmo tempo não se apegar tanto a ela, ao ponto de esquecer que a verdadeira vida que Deus nos tem dado não está aqui, irmãos. Não está aqui. Por isso, para que os judeus pudessem voltar para a sua terra, seria preciso que algo extraordinário acontecesse no exílio, ou seja, eles precisariam receber renovação espiritual. A transformação a partir do coração. Não é? Por isso o Senhor diz, vocês me invocarão, vocês me buscarão em oração e eu ouvirei vocês. E vocês farão isso, eu serei achado de vocês quando vocês me buscarem de todo o coração. Veja, esse Deus é um Deus que responde. Ele diz aí no verso 12, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E de novo ele diz no verso 14, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Esse Deus não se esconde, nós nos escondemos. Desde que o pecado entrou no mundo, quem se esconde é o homem, e quem procura é Deus. Então, sempre que nós o buscarmos, nós o encontraremos. Mas nós precisamos fazer isso com o coração inteiro, e não só com uma parte dele. Amém? Então, os exilados não poderão voltar ao seu lar para continuar vivendo como antes, quando o Senhor os desterrou da sua pátria para a Babilônia. O futuro e a esperança do povo estão ligados à restituição de uma genuína relação com Deus, irmãos. Embora as palavras de Jeremias soassem tão duras e tão cruéis muitas vezes, né, em alguns momentos, até o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Isso vale para todos aqueles que creem em Deus e que fazem dele o seu refúgio. Por mais que o Senhor permita dores e tribulações em nossa jornada terrena, Ele jamais deseja o nosso mal, pelo contrário, o que Ele busca é sempre o nosso bem. De novo, o apóstolo Paulo vai dizer isso em outras palavras, no capítulo 8 de Romanos, versículos 28, ele vai dizer que Deus opera em todas as coisas para o nosso bem. Não é? E aí, outras versões vão dizer, tudo coopera para o nosso bem. Mas o nosso bem nem sempre é aquilo que nós queremos. O nosso bem nem sempre é aquilo ao que nos apegamos. Há uma distância entre o bem que Deus quer para nós e o bem que nós queremos para nós mesmos. Portanto, é preciso manter o foco da fé, a transformação do coração, visando uma genuína vida de plenitude em Deus. E, por fim, como viver no exílio? O quarto ponto, aqui não é tanto uma coisa que tem a ver com o povo, mas com algo que está mais ligado ao que Deus quer fazer por eles, como recompensa por esse esforço de viver ligado em Deus. Há uma promessa de restauração completa no verso 14, quando ele diz, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, eis aqui a resposta do Senhor ao caminho de arrependimento e a verdadeira conversão do coração. Quando vocês me buscarem de modo sincero, com inteireza de coração, eu me deixarei achar. Além disso, o Senhor traz a promessa de que irá juntar as suas ovelhas perdidas, espalhadas pelo mundo. Então, como temos afirmado aqui, irmãos, exaustivamente nesse púlpito, a última palavra de Deus é sempre uma promessa que traz esperança.
Por uma razão simples, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Ezequiel fala sobre isso. O seu prazer é que haja quebrantamento, conversão a Ele como o único Senhor. É quando Ele tem maior prazer em conceder o perdão, a misericórdia e a provisão. Uma coisa que nós precisamos aprender com Deus é distinguir entre o pecado e o pecador. Normalmente nós, enquanto igreja, nós detestamos tanto o pecador quanto o pecado. Mas não é isso que Deus nos ensina. Ele nos ensina a ter compaixão do pecador e detestar o pecado. Então, nós precisamos ter essa preocupação de não odiarmos as pessoas porque elas praticam coisas terríveis contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus, e orar por elas, interceder por elas, para que elas possam chegar ao conhecimento de Deus, para que as escamas dos seus olhos caiam e elas possam conhecer a Deus. Amém, irmãos? Então, essa promessa de restauração, ela já havia sido feita anteriormente. Se você voltar aí ao capítulo 23, versículos 1 a 4, o Senhor diz assim, olha, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticam, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as trarei de volta aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porém sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Então, conclusão, irmãos, a vida no cativeiro babilônico deveria ser vivida da melhor maneira possível, com dignidade, integridade e fidelidade, sem perder o foco da fé, sem ouvir as falsas promessas dos falsos profetas e tendo sempre em perspectiva a promessa de restauração. Ou seja, Deus ainda tem um lugar para nos levar. Deus ainda tem uma terra, um descanso, um tempo de refrigério, né, que não passará, e é para ali que nós vamos viver com Ele. O cumprimento dessas palavras de Jeremias viria de forma relativa após o tempo determinado por Deus, porque outro grande império se levantaria e serviria ao propósito de Deus de trazer juízo também sobre a Babilônia. É quando se levantam os persas, sob o reinado de Ciro, né? Então Ciro também vai ser chamado de meu servo, em Isaías 45, e é por meio de Ciro que o Senhor vai permitir, não só vai permitir, mas vai ordenar, né, que o povo de Israel volte para a sua terra e comece a reconstruir a sua capital, a sua vida, o seu templo e o seu culto. Então, depois você pode ler também nos livros de Esdras e Neemias, bem como Daniel, especialmente no capítulo 9, como essas palavras vão se cumprir. Você vai ver como a palavra de Deus é fiel. Né? Todos os que ouviram a direção dada pelo Senhor por meio de Jeremias voltariam à terra da promessa, ou por si mesmos, ou por meio de seus descendentes. Por outro lado, aqueles que deram ouvidos aos falsos profetas experimentaram a morte ou uma vida de sofrimentos, como o rei vassalo Zedequias, que não aprendeu a lição e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e também se rebelou contra a ordem de Deus e rompeu a aliança com Nabucodonosor. Qual o resultado? Seus filhos foram mortos diante dele. Os seus olhos foram vazados e ele foi levado acorrentado para a Babilônia como um boi, onde ele viveu com remorso e penúria o resto dos seus dias. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né, irmãos? Então, de que maneira essas palavras de Jeremias nos afetam? De que forma elas
podem servir para a nossa reflexão. Nós que somos cristãos, não é? Nós estamos falando aqui do século VII, VI, antes de Cristo. Nós não vivemos naquele tempo. Mas nós que estamos vivendo aqui nesse tempo, como é que esse texto fala para nós, de que maneira ele nos afeta, o que ele nos ensina? E para responder a essas perguntas, nós precisamos fazer outra pergunta. Como Jesus lidou com a profecia de Jeremias? Bom, há vários momentos na profecia de Jeremias onde nós vemos uma clara conexão com a vida e os ensinos de Jesus. Mas, para o propósito que temos nessa noite, nós vamos destacar apenas 3, que são mais próximos aqui do nosso texto. Né? O primeiro é quando o Jeremias faz a promessa do renovo justo de Davi. Volte comigo lá no capítulo 23, versículos 5 e 6. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Ou seja, o que Deus está prometendo aqui para o seu povo é que haveria um tempo em que ele levantaria aquele descendente de Davi que havia sido prometido lá em 2 Samuel capítulo 7, cujo reinado não passaria. Esse rei que seria um rei justo, um rei perfeito em justiça, em fidelidade, em lealdade, né? E o seu próprio nome seria justiça. Ele seria a encarnação da justiça. Ou seja, o próprio Deus está prometendo que ele será a justiça do seu povo, que não consegue ser um povo justo. Não é? Então, quando nós chegamos ali a 1 Coríntios, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que Cristo foi feito para nós justiça. Louvado seja Deus. Cristo é a nossa justiça. O apóstolo Paulo diz várias vezes, especialmente na carta aos Gálatas, não é? Que Cristo é quem nos justifica, que nós não podemos ser justificados por nós mesmos, por qualquer obra que nós façamos, mas somente a justificação de Cristo é que nos torna justos. Então, sim, para nós, mais do que para o povo de Israel, o Senhor é justiça nossa. Sim, com certeza Ele é. Louvado seja o seu nome. Ele é esse rei que vem como descendente mais ilustre de Davi, o mais perfeito, aliás, o único perfeito, que vem para dar concretude a todas essas promessas, né? Com sabedoria, com justiça, com retidão. Então, nós temos essa conexão muito clara com a pessoa de Jesus, com a promessa feita desse rei davídico que viria. Mas tem mais. Lá no capítulo 27, no versículo 8, o que é que nós vimos? Nós vimos lá que Deus falou a respeito do jugo de Nabucodonosor. Ele disse: se algum reino ou nação não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Aí nós vamos a Mateus capítulo 11, e nós vemos lá no versículo 28 em diante, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Maravilhoso, né, irmãos? Jesus é o único rei cujo jugo é suave. Não é um jugo de opressão, não é um jugo de escravidão, mas um jugo de libertação. Ele nos dá liberdade, Ele nos dá suavidade, Ele traz descanso para nós, né? De todo o cansaço, de toda angústia, de todo o abatimento que essa vida produz,
Ele é que traz esse refrigério para as nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, o segundo ponto que eu quero destacar é a figura do pastor, que iria realizar aquilo que os pastores falharam em fazer, que é cuidar bem das ovelhas perdidas de Israel. Não é? Evangelho de Mateus, quando aquela mulher cirofenícia chega e pede, Senhor, vai curar minha filha que está enferma e tal, Jesus fala assim, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. No capítulo 10 de João, não é, Jesus fazendo uma crítica aos falsos pastores, que são a liderança judaica em Jerusalém, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Por que ele disse isso, irmãos? Porque os líderes da religião naquele tempo eram como estes aqui que são criticados no capítulo 23, eles estão apenas explorando as ovelhas, eles estão tirando das ovelhas tudo que elas podem lhes dar de melhor, mas elas não estão dando nada em troca. Jesus é um pastor diferente, ele não pede nada, pelo contrário, ele só nos dá. Louvado seja Deus. Então ele é o bom pastor, o pastor que veio recolher as ovelhas, não somente as ovelhas perdidas de Israel, mas hoje nós sabemos que são todas as ovelhas de todos os lugares, de todos os tempos, como diz o capítulo 5 de Apocalipse, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Ou seja, esse povo, esse rebanho de Cristo que ouve a sua voz e atende à voz do bom pastor, e se reúne ali no seu aprisco de cuidado, de graça e de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa conexão direta com a promessa, né, de acessibilidade a Deus, por meio do verbo Filho encarnado, que nós vemos aí no capítulo 29, 12 a 14, quando nós já vimos aí que ele diz, né, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, nós temos aí essa promessa de acesso livre à presença de Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus ali em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz que ele, Cristo, nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Por meio de Cristo, o Senhor fez isso, ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, meus irmãos, o nosso exílio acabou. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6 que nós não somos mais escravos do pecado para servi-lo, nós somos livres para servir a Deus em novidade de vida. Então não somos mais obrigados a obedecer o pecado. Não somos mais obrigados, somos livres. Amém? E por fim, terceiro ponto, é aquele que nos mostra que Jesus, mais do que qualquer outro, né, que possa se anunciar como um falso Messias, mais do que qualquer homem ou instituição pode fazer promessas vazias por nós, ele sim veio ao mundo para nos dar um futuro e uma esperança. Como diz o verso 11, que nós já lemos, não é? E quando vamos lá a João capítulo 14, veja comigo João 14, e aqui nós vamos concluir. João capítulo 14. Glória a Deus. Jesus está aqui falando para os discípulos sobre a necessidade que há de ele se entregar e de ser martirizado. E o coração dos discípulos estava muito aflito nessa hora. Quando, ali no verso 36 do capítulo 13, Simão Pedro pergunta a Jesus, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora, mas depois, porém, me seguirão. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim?
Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, no versículo 1 do capítulo 14, como é que ele começa? Ele começa assim, olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Que promessa maravilhosa, irmãos. Vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Louvado seja Deus. É bem parecido com aquilo que Deus está prometendo aqui em Jeremias. O Senhor Jesus está dizendo, olha, vou preparar o futuro de vocês. Eu estou mostrando para vocês onde deve estar a esperança de vocês. Não ponham a esperança neste mundo, não ponham a esperança nas instituições, não ponham a esperança numa vida perpétua aqui, porque uma vida perpétua aqui jamais poderia trazer felicidade para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês, um bom lugar, um lugar de descanso, não é? Onde vocês poderão realmente repousar, descansar, de uma vez por todas. Então, irmãos, Jesus veio a este mundo com esse objetivo de trazer para nós um futuro e uma esperança. Nós que vivíamos perdidos, que estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados, Ele nos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com o seu Filho, com o seu Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A título de aplicação, o que eu vou lhe dizer é que o que serviu para eles também serve para nós. A primeira coisa que eu quero colocar a título de aplicação para nós, agora já sabemos como é que essa palavra nos fala, é porque Cristo traz essa relação, né? Sobretudo quando nós lemos no capítulo 31 de Jeremias, depois você pode examiná-lo com calma, e ele vai ser repetido quase que na íntegra em Hebreus, né? Quando ele vai repetir as palavras da nova aliança. Então, quando Jesus toma os elementos da ceia, ele, antes de celebrar a ceia com os discípulos, ele diz, eu estou instituindo com vocês aqui uma nova aliança. Justamente aquela que havia sido prometida por Jeremias no capítulo 31, que nós temos falado bastante aqui, especialmente nas cerimônias da ceia. Então, nós estamos ligados a tudo isso. De certo modo, irmãos, nós estamos vivendo aqui num cativeiro, não é? Nós acabamos de sair de um cativeiro recentemente, literal, onde a gente não podia dar um passo na rua, não é? Depois nós fomos libertados de outro cativeiro, que é o cativeiro do uso de máscaras, não é? Embora em algumas situações ainda precisemos usar. Mas nós estaremos sempre nesse mundo numa condição de cativos, porque nós não temos plena liberdade aqui. Não temos. Todos sabemos disso. Nós somos aqui, de certo modo, limitados, né, por uma série de fatores, de circunstâncias, de imposições. Até a nossa liberdade de expressão está correndo perigo agora. Mas, enquanto podemos falar, nós temos que anunciar que somente em Cristo nós encontramos plena liberdade. Então, como é que nós devemos viver neste mundo? Da mesma forma que Israel deveria viver no cativeiro. Primeiro, fazendo o melhor que nós pudermos para viver bem aqui. Se nós pudermos trabalhar, não é, de tal maneira que nós tenhamos um sustento digno para a nossa família, devemos fazer isso com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço. Se nós tivermos que nos aperfeiçoar num curso que nos dê uma condição de trabalho melhor remunerado para cuidar melhor da nossa família, que façamos isso. Se nós pudermos construir casas, façamos isso. Se nós pudermos nos casar, constituir família, façamos isso. Constituamos família, criemos filhos, né? Que nós possamos dar os nossos filhos em casamento às filhas de outros irmãos e eles, né,
também dando as suas filhas de casamento aos nossos filhos, constituindo uma família mais extensa, estendendo as nossas tendas, ou seja, vivendo de uma forma abençoada, feliz, prosperando nesse mundo, sim, isso é bênção de Deus também, mas jamais nos prendendo a isso. Jamais deixando que essas coisas se tornem ídolos para nós, não é? Então, o próprio Jesus nos advertiu a esse respeito, quando ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E essas riquezas podem ser representadas de várias maneiras, não apenas com a questão financeira propriamente, não é? Então, procurar viver bem neste mundo aqui, né? Segundo ponto, não ouvir os falsos profetas, não permitir que o falso evangelho ganhe espaço no nosso coração, na nossa mente, na nossa consideração, conhecer a Bíblia de tal maneira que eu tenha condições de julgar se a profecia é falsa ou verdadeira, não é? Porque para eu saber se o remédio é indicado para mim ou não, o que eu faço? Leio a bula, coisa que a maioria de nós não faz, né? A primeira coisa que a gente faz quando compra o remédio, chega em casa, tira a cartela, bota no armário e joga a caixa fora com a bula e tudo. Mas a prudência manda que a gente leia a bula, né? Porque como é que a gente vai saber se o remédio é indicado para nós ou não? A mesma questão, irmãos, é a pregação. Se você está ouvindo o ensino, uma palavra, sem saber se a bula, para nós é a Bíblia, que indica como aquele medicamento pode servir ou não para nós, como é que a gente vai saber? Então, nós podemos estar nos envenenando a nossa alma, sem termos sequer consciência disso. Não perder o foco da fé, não é? Ou seja, ter claro qual é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós não é que nós vivamos perpetuamente neste mundo, mas que nós possamos estar preparados para uma vida nova, no reino glorioso e restaurado do Senhor, quando Ele o trouxer, né, de novo, quando Cristo vier a este mundo em poder e grande glória. Então, essa é a nossa esperança, esse é o nosso futuro, é aqui que deve estar focada a nossa mente, para que nós não nos percamos, achando que nós vamos ficar perpetuamente vivendo aqui. E quarto ponto, termos guardado no coração a perspectiva dessa promessa de restauração completa que Deus tem para nós, né? Você pode ler depois, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 15, versículo 1 em diante, você vai ver ali todo o esboço do que Deus tem planejado para nós, do futuro que Ele tem planejado para nós. Seremos transformados, irmãos. Ou seja, não vai ter mais dor no nervo ciático, dor na coluna, não vai ter mais TPM, não vai ter menopausa, não vai ter nada, irritabilidade, não vai ter, né? A gente não vai, mesmo que nós chegarmos lá no reino da glória, né, com as nossas feições totalmente desfiguradas, isso não vai fazer menor importância para nós, não vai ter menor importância para nós, porque nós vamos estar na presença de Deus. Entende isso? Tem muita gente que fica preocupado, né, se vai chegar lá no céu, vai ser recalchutado dos pés à cabeça. Mas isso ali, nós não vamos ter preocupação com isso, irmãos, porque essas vaidades, elas terão sido arrancadas totalmente de nós, porque essa natureza velha, ela vai ter sido sepultada definitivamente. Nós vamos receber uma nova natureza na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso. É assim que nós devemos ter o nosso foco, né? É aqui que nós devemos guardar a nossa fé e o nosso coração. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Glória ao nome do Senhor. Curva a sua cabeça.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos meditar um pouco naquilo que nós acabamos de ouvir. Deus tem falado aos nossos corações, que essa palavra não fuja da nossa mente, mas nós possamos guardá-la lá no íntimo, no fundo de cada um de nós. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei e os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, a Ele. Amém. Glória a Deus, que seja assim, que nós possamos guardar o mandamento do Senhor no nosso coração, guardar as suas promessas, não deixar que o nosso coração se entristeça, se abata, mas guardá-lo nas promessas de Deus, nas promessas de restauração que Ele tem para nós. Os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o futuro e a esperança que nós desejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, ó Deus, em deixar para nós promessas tão maravilhosas, promessas tão ricas, tão belas, que comunicam, Senhor, verdadeira esperança e consolo aos nossos corações. Nós te damos graças porque no tempo da tribulação, o Senhor está conosco, atravessando cada passo da nossa jornada, esse vale escuro pelo qual nós devemos passar. E no tempo da abundância, o Senhor está ali para nos lembrar e nos advertir. Ó Deus, que por mais que nós tenhamos neste mundo, por mais que nós aqui juntemos, amealhemos, nunca vamos encontrar aqui verdadeira felicidade. Porque a felicidade aqui, Senhor, é apenas uma palavra, é somente uma utopia, porque a insatisfação crônica dos nossos corações só podem encontrar, ó Deus, resposta satisfatória na Tua presença.
Só a presença de Cristo pode encher o vazio que há dentro de nós, trazendo significado, trazendo respostas, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança verdadeira, para que nós possamos andar neste mundo, Senhor, o passo da fé, e não pelo que vemos, porque o que vemos, Senhor, nos desanima, o que vemos nos frustra, o que vemos nos abala, nos abate. Ó Deus, o que vemos nos traz decepção. Mas, como a Tua palavra diz, nós andamos não por fé, não por vista, e sim por fé. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Olhamos, portanto, para o autor e consumador da nossa fé e esperamos que nele todas essas promessas se cumpram plenamente em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos nessa vida da melhor forma que pudermos. Não apenas buscando o nosso próprio bem-estar, mas também repartindo com o nosso próximo aquilo que temos, para que a vida dele também seja vivida, ó Deus, de uma maneira menos sofrida, menos doída, menos aflitiva, menos angustiante, pois essa é a Tua vontade para nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos sábios e prudentes, a ouvir, Senhor, qualquer palavra ou exposição bíblica, que nós tenhamos o conhecimento suficiente para examinarmos as Escrituras e sabermos se de fato aquilo que está sendo dito vem do Senhor ou não. Ajuda-nos, ó Deus, a não dar ouvidos aos falsos profetas, porque eles se multiplicam cada vez mais. E nós precisamos estar atentos, ó Deus, com os nossos ouvidos bem atentos, com os nossos olhos bem abertos e com a nossa mente bem esclarecida à luz da Tua palavra. Permita, Senhor, que nós tenhamos claro qual é o Teu propósito para nós. Não é de nos transformar em pecadores ricos e bem-sucedidos, mas em nova criatura. Uma vida nova que possa viver contigo neste mundo, satisfeita com aquilo que tem, com aquilo que o Senhor dá, mas que olha sempre para o futuro com esperança, sabendo que o Senhor tem para nós coisas muito maiores, muito melhores, que estão muito além do que tudo que nós pudermos sequer sonhar neste mundo em que vivemos. E por fim, Senhor, ajuda-nos também a andar com o nosso olhar fixo nas Tuas promessas, nas Tuas promessas de restauração, que são maravilhosas e que são também, devem ser o foco, Senhor, das nossas maiores expectativas. Nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor.